1 Coríntios, capítulo 15, vamos ler do versículo 1 até o versículo 19. Leiamos. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal depois de todos foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça me foi concedida. Não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vamos orar? Senhor Deus, graças te damos. Nós te louvamos pela nossa vida, te agradecemos pela tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como temos visto nas mensagens anteriores, na carta de Paulo aos Coríntios, nós vimos que o apóstolo Paulo trata nesta carta sobre alguns assuntos sobre a relação entre os irmãos daquela igreja, sobre os conflitos que existiam, sobre questão de preferências, de parte da igreja em relação a um líder, outro em relação ao outro. Paulo trata da natureza do evangelho de Cristo. Paulo fala a respeito das questões relacionadas ao culto. E agora, no capítulo 15, Paulo muda o assunto da carta e ele passa a instruir a igreja a respeito da doutrina da ressurreição do corpo. Paulo está tratando da doutrina da ressurreição dos mortos. A doutrina da ressurreição do corpo compreende que Cristo ressuscitou dentre os mortos e assim também todas as pessoas ressuscitarão no último dia. É a isto que compreende a doutrina da ressurreição. Cristo ressuscitou dentre os mortos, e a ressurreição é a ressurreição física, de fato. O corpo que estava morto teve vida novamente. Isso é ressurreição. E então a ressurreição de Cristo aponta para a ressurreição de todos no último dia, no dia da vinda de Cristo, na consumação dos séculos. E Paulo plantou, portanto, a igreja de Corinto, exatamente anunciando o evangelho. E agora
ele os faz lembrar deste evangelho que ele pregou naquele momento em que estava em Corinto, pela primeira vez, anunciando ali o evangelho, momento em que surge a igreja de Corinto. Se nós olharmos aí no versículo 1 e no versículo 2, Paulo diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o quê? Eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes. Paulo está dizendo, quando eu estive lá no começo, entre vocês, eu anunciei o evangelho, e vocês receberam o evangelho. E ainda mais, ele diz, e no qual ainda perseverais. É muito importante nós sabermos que aqueles que recebem o evangelho de Cristo no seu coração, Deus faz com que os seus corações perseverem neste evangelho. Fato é que não é porque nós somos bons, não é porque nós somos perfeitos ou obedientes o suficiente, mas é porque o evangelho em nós, ele faz uma obra perfeita. Ele transforma e ele nos sustenta. Por isso que Paulo está dizendo, eles receberam aquele evangelho e eles perseveram neste evangelho. Eles não abandonam o evangelho. Aqueles que de fato creem em Cristo Jesus jamais o abandonam. Podem ter altos e baixos na sua vida cristã, mas jamais o abandonam. No versículo 2 ele diz, e por ele também sois salvos. Por este evangelho que vocês receberam, que vocês perseveram, é por este evangelho que vocês alcançaram a salvação. E aí então ele faz uma observação. Se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então aqueles que de fato creram, que receberam, de fato eles foram salvos. Muitas vezes, ouvem o evangelho, acham bonito e talvez passam a ter algumas atitudes diferentes, mas o seu coração não recebeu o evangelho de fato. É isso que Paulo está dizendo quando ele diz que a menos que tenhais crido em vão. Talvez muitos acharam o evangelho uma mensagem bonita, mas não creram de fato, então creram em vão. Irmãos, o evangelho da salvação inclui a doutrina da ressurreição. Não tem como crer no evangelho da salvação sem aceitar a doutrina da ressurreição. Não tem como crer no evangelho sem crer que os mortos ressuscitam. Uma coisa está atrelada à outra, elas são inseparáveis. Não tem como crer na salvação em Cristo e não crer na ressurreição dos mortos. Portanto, aqui nós vamos, nesse texto, refletir um pouco sobre alguns motivos porque é necessário crer na ressurreição dos mortos. Alguns motivos porque é necessário crer que Cristo ressuscitou e que assim como Cristo ressuscitou, todos ressuscitarão no último dia. Um dos motivos pelos quais é necessário crer na ressurreição dos mortos é porque a ressurreição de Cristo é a base, é o fundamento do Evangelho. Não existe Evangelho sem ressurreição. Não existe. A ressurreição de Cristo é a base do Evangelho. Nós vamos ver isso aqui, do versículo 3 ao versículo 11. E nesses versículos o apóstolo Paulo nos apresenta a respeito do testemunho das Escrituras. Ele está dizendo que a própria Escritura é testemunha de que Cristo ressuscitou e de que a ressurreição dos mortos é, de fato, uma doutrina verdadeira. O evangelho que foi pregado por Paulo não foi um evangelho inventado por ele, não saiu da imaginação e da cabeça de Paulo, mas o apóstolo Paulo recebeu de Cristo Jesus. Aqui,
lá em Gálatas capítulo 1, Paulo diz assim: porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, nesse texto de Gálatas, Paulo está dizendo que o evangelho que ele anuncia, ele não recebeu de homens, ele recebeu de Cristo Jesus. E aqui no versículo 3 do texto que nós lemos, Paulo diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Não é? Ele começa falando a respeito do evangelho que ele anunciou. E agora ele está dizendo: antes de tudo, eu vos entreguei, eu vos anunciei o que também recebi. Ele recebeu como revelação de Cristo, ele recebeu o evangelho pela instrução dos outros apóstolos, lembrando que Paulo se converteu depois da ressurreição de Cristo, depois da ascensão de Cristo, e então, na sua conversão, ele recebe também a instrução dos outros apóstolos. E o conteúdo do evangelho pregado por Paulo é basicamente a morte e ressurreição de Cristo. Por onde Paulo passava, por onde os apóstolos passavam, por onde eles iam pregando o evangelho, eles anunciavam que Cristo morreu e ressuscitou. Essa era a mensagem. Se você ler, por exemplo, em Atos capítulo 17, Paulo em Atenas, ele estava pregando lá em Atenas que Cristo morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E ali em Atenas, uma cidade extremamente influenciada pelos filósofos, eles acharam estranho aquela conversa do apóstolo Paulo. Eles acharam estranha aquela mensagem de alguém que tivesse ressuscitado. E por isso eles chamam Paulo e vão até o Areópago, um lugar onde se discute novas ideias. E ali Paulo pregou o evangelho que Cristo morreu e ressuscitou. E lá no final do capítulo 17 de Atos, diz que a maioria dos que ouviam rejeitou a mensagem. Alguns dos que ouviram falaram: depois eu acho que a gente pode pensar um pouco melhor sobre isso, mas por enquanto nós não temos interesse. E alguns poucos creram naquele evangelho. Mas o fato é que o conteúdo do evangelho é basicamente a morte e a ressurreição de Cristo. E esse evangelho está enraizado nas escrituras do Antigo Testamento. Primeiro, nós vemos aqui, no final do versículo 3, que Paulo diz assim, ele está anunciando o evangelho que ele recebeu. E que evangelho é esse? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo o quê? As Escrituras. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E quando Paulo se fundamenta nas Escrituras aqui, ele está se fundamentando no Antigo Testamento, que era, naquele momento, a Escritura que já estava registrada. O Novo Testamento estava sendo construído ainda. Então, quando ele fala segundo as Escrituras, ele tem em mente o que o Antigo Testamento fala sobre isso. E um dos textos que certamente fundamentam o que Paulo está dizendo, seria Isaías capítulo 53, versículo 5, onde o profeta diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. A escritura do Antigo Testamento falando a respeito da morte do Messias, a morte do Salvador. E é isso que Paulo está dizendo: Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então a morte de Cristo por nossos pecados cumpre a necessidade de que o pecador tem de ser resgatado da condição de condenação. Cristo morreu pelos nossos pecados, porque os nossos pecados nos prendia a uma condição de condenação. E a morte de Cristo, o preço que ele pagou foi o resgate. Não há salvação sem a morte de Cristo. O preço pago pelo resgate foi o seu sangue. Por isso que o Evangelho contempla a morte de Cristo. O Evangelho necessariamente passa pela morte de Cristo, porque esse foi o preço pago
para resgatar os pecadores da sua condição de miséria e de condenação. Mas aí Paulo completa dizendo qual foi esse evangelho que ele pregou aos crentes de Corinto e por onde ele passava. Que Cristo morreu, mas agora o versículo 4, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, e mais uma vez, segundo as Escrituras. Paulo se baseia nas Escrituras para dizer o que ele está dizendo. E a referência aqui ao sepultamento, que ele diz que ele foi sepultado, enfatiza que Cristo morreu de fato. Quando Paulo fala que ele foi sepultado, ele está enfatizando o fato, olha, Jesus morreu de verdade. Não foi uma morte fictícia, não foi uma morte simbólica. Ele morreu e ele foi sepultado. Assim como todos que morrem são sepultados, Jesus morreu e foi sepultado. Foi uma morte real. Da mesma forma como a morte foi real, a ressurreição também foi uma ressurreição real, uma ressurreição física. E o Antigo Testamento testifica a respeito da ressurreição de Cristo. E Paulo aqui está dizendo que Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Por exemplo, o texto de Oséias, capítulo 6, o profeta Oséias, diz assim: depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará e viveremos diante dele. Livro do profeta Oséias. Cristo ressuscitou segundo as Escrituras. Ainda no Salmo 16, diz assim: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E este salmo é um salmo messiânico. Ele está apontando exatamente para a morte e para a ressurreição de Cristo. Aqui o salmo diz: pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então, vejam que o apóstolo Paulo está dizendo que o evangelho é esse, que Cristo morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Mas o apóstolo Paulo não traz apenas o relato, o testemunho das Escrituras, para dizer e para mostrar que a ressurreição de Cristo é a base do evangelho, e para mostrar que Cristo de fato ressuscitou. Mas ele traz também o testemunho de várias pessoas que viveram naquele momento, naquele período do ministério de Cristo e da sua ressurreição. E aí nós podemos ver isso no texto, e lembrando que houve um período de 40 dias entre a Páscoa e a ascensão de Cristo. Então, nesse período de 40 dias, foi o período em que Cristo ressuscitou e exerceu algumas atividades entre os seus discípulos, entre os apóstolos, esteve com os 12, esteve com outras pessoas, e Paulo está dizendo que, de fato, Cristo foi visto, nesse período, por muitas pessoas. Vejam aí, a partir do versículo 5, que Paulo diz assim: e apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12. Aqui, quando ele fala que ele apareceu a Pedro, e depois apareceu aos 12, uma referência aos apóstolos, logicamente ele está falando de um período que está relacionado aos primeiros dias, quando Cristo ressuscitou. A Bíblia diz que, quando Cristo ressuscitou, os seus 12 apóstolos estavam reunidos num lugar fechado, porque eles estavam com medo. E Cristo se apresentou entre eles ali, e foi visto por eles, e ali eles se alegraram. Depois, no versículo 6, fala: depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. O que Paulo está dizendo aos crentes de Corinto: se vocês duvidam que Cristo ressuscitou, tem muitos dos que foram testemunhas oculares da sua ressurreição que ainda estão vivos.
Paulo não cita nome deles, mas creio que seria possível, se fosse necessário, alguém consultar um destes que participou desse encontro com Cristo. Paulo está testemunhando, e ele diz que, embora muitos estivessem vivos, porém alguns já dormem, né? Ou seja, alguns já morreram daqueles que viram a Cristo. E aí ele diz no versículo 7, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. É interessante porque no começo ele fala que ele foi visto pelos 12, não é? Como nós falamos, uma indicação de que nos primeiros dias da sua ressurreição, ele encontrou-se com os seus 12, e depois ele termina dizendo, e mais tarde, por todos os apóstolos. Em que circunstância se deu isso? Na ascensão. O texto de Atos fala que os discípulos estavam com Jesus, e o viram ali, e presenciaram a sua ascensão, momento em que ele foi glorificado à destra do Pai. Então, Paulo termina dizendo que ele foi visto novamente por todos os apóstolos. Vejam que Paulo está fazendo uma referência, irmãos, às testemunhas oculares que presenciaram e que viram Cristo ressurreto. E aí, ele termina essa parte das testemunhas dizendo que, embora ele fosse um apóstolo fora do tempo, ele não participou ali do ministério juntamente com Pedro, João, né? Ministério terreno de Jesus, mas ele conheceu a Cristo depois. Por isso ele diz que ele era um apóstolo fora do tempo. E Paulo, apesar disso, fazia parte do grupo de pessoas que foram também testemunhas oculares da ressurreição de Cristo. No versículo 8 do texto diz assim, e afinal, depois de todos estes que ele falou que viram Jesus ressurreto, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Então, embora fora de tempo, Paulo fazia parte do grupo dos apóstolos, porque Jesus o chamou para essa missão. E ele continua dizendo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Paulo reconhecia o que ele havia feito, Paulo reconhecia que ele era imerecedor de qualquer graça, misericórdia da parte de Deus. Em outro texto, Paulo diz, sou grato a Deus que me considerou fiel para o ministério, designando-me para o ministério. E ali naquele texto ele fala que, embora ele tenha sido insolente, perseguidor e tudo o que ele foi, mas a graça se manifestou e Deus transformou a sua vida de maneira que agora ele poderia ser testemunha deste evangelho de Cristo. E isso é o que acontece com todo aquele que crê no evangelho. Todo aquele que crê, independente da vida que leva, a partir do momento em que creu em Cristo e teve o encontro real, a sua vida é transformada por completo. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Mas ele diz, eu sou indigno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Versículo 10, mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Vejam que Paulo considera que a razão do seu ministério, a razão do que ele podia realizar, era tão somente a graça de Deus. Tão somente, nada mais, a graça de Deus. Se alguém considera que aquilo que realiza, aquilo que faz, provém de si próprio, não entendeu o que é o Evangelho, não entendeu o que é o seu próprio coração, não entendeu quem é você mesmo. Porque é o que Paulo diz, pela graça de Deus sou o que sou, somente pela graça de Deus. E aí ele diz que ele trabalhou muito mais do que todos eles, referindo-se aqui aos apóstolos. Embora todos os outros apóstolos tenham trabalhado, Paulo produziu, ele viajou, ele fez viagens missionárias, e ele não está dizendo isso num tom de competição com os demais,
mas ele está apenas dizendo que, de fato, Deus o chamou para ser apóstolo, e pela graça de Deus ele pôde produzir muito pela igreja, pelo reino de Deus. Ele escreveu cartas, como nós temos hoje, e se tornou um grande líder da igreja. E aí no versículo 11 ele diz: portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. O que ele está dizendo aqui? Que tanto ele como os demais apóstolos pregaram o evangelho que consta o quê? Da morte e da ressurreição de Cristo. Foi assim que eles pregaram e foi assim que aqueles crentes creram. Eles creram no evangelho que contempla a morte e a ressurreição de Cristo. Foi assim que eles creram. Meus irmãos, se nós cremos no evangelho de Cristo, necessariamente cremos na ressurreição do corpo. É o que Paulo está dizendo, vocês creram nesse evangelho. No evangelho que contempla a ressurreição de Cristo. O evangelho não é verdadeiro sem a doutrina da ressurreição. Não sei se você, ao pensar na doutrina da ressurreição, se você tem alguma reserva. Muitos talvez pensam, mas como que isso pode acontecer, né? Como que alguém, tendo morrido há centenas de anos atrás, no dia da ressurreição, o seu corpo virá novamente à existência? Muitas vezes as pessoas questionam como pode acontecer. Mas nós não temos que questionar como pode acontecer. Nós precisamos crer que o Deus, Criador do céu e da terra, aquele que trouxe à existência todas as coisas do nada, meramente ou tão somente pelo poder da sua palavra, quando ele disse, haja luz e houve luz. É este Deus, no poder da sua palavra, que trará novamente os mortos à ressurreição. E é exatamente assim que nós cremos na ressurreição, porque o Deus Criador é o Deus que fará trazer à existência aqueles que já morreram, o reencontro da sua alma com o seu corpo. Meus irmãos, nós precisamos crer no Evangelho, assim como ele é pregado. Mas, além desse motivo pelo qual devemos crer na ressurreição dos mortos, como nós vimos, é porque a ressurreição dos mortos é a base do Evangelho. Mas a segunda razão pela qual devemos crer na ressurreição dos mortos é porque a ressurreição dos mortos, ela é indispensável para a nossa vida cristã. Ela é indispensável para a vida cristã. Então, Paulo e os demais apóstolos pregavam o evangelho da morte e da ressurreição de Cristo. Mas entre os crentes de Corinto, existiam pessoas que estavam negando essa doutrina. Ali na igreja de Corinto, daqueles crentes que ouviram o evangelho lá no início, agora Paulo trazendo à tona novamente o evangelho, alguns deles estavam rejeitando a doutrina da ressurreição. Como nós podemos ver aí no versículo 12. Paulo dizendo, ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Então Paulo está agora mostrando para eles, não tem como crer no evangelho sem crer na ressurreição. Como pode alguns de vocês dizer que não há ressurreição de mortos? E aqui Paulo apresenta algumas implicações de não crer na ressurreição. Paulo apresenta algumas implicações através de algumas perguntas que ele faz e algumas conclusões que ele vai tirando dessas perguntas. A primeira implicação que Paulo traz de não se crer na ressurreição é que, se Cristo não ressuscitou, a pregação do Evangelho é uma enganação aos que creem. Então, se não há ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou e a pregação ela é vã,
Veja no versículo 13 até o versículo 15. E se não há ressurreição de mortos, então, consequentemente, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Paulo está dizendo, o que eu preguei é vão. E a fé que vocês tiveram no que eu preguei, também não tem sentido nenhum. E outro, no versículo 15, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Paulo está dizendo, nós somos falsas testemunhas de Deus, porque nós estamos dizendo que Deus ressuscitou a Cristo. Se Cristo não ressuscitou, então Deus não falou isso. Estamos sendo falsas testemunhas. Estas são as implicações que Paulo apresenta de não crer na ressurreição dos mortos. Tanto os que pregam quanto os que ouvem e creem se tornam falsas testemunhas de Deus. Estão defendendo o que Deus não fez, se é que Cristo não ressuscitou. Mas, meus irmãos, em Mateus capítulo 28, ali quando fala do momento em que as mulheres foram ao túmulo procurar Jesus depois da sua morte, e elas chegando lá, elas ouviram dizendo, ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, assim como ele disse que aconteceria, ele ressuscitou. Foi essas palavras que as mulheres ouviram ali diante do túmulo de Jesus. E aí então diz, vinde ver onde ele jazia, e depois, depressa, e dizei aos seus discípulos, que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Cristo, de fato, ressuscitou. E assim então a pregação do Evangelho, ela é verdadeira. A pregação do Evangelho, ela vem de Deus, e aqueles que creem no Evangelho, creem na verdade de Deus. A outra implicação que Paulo traz, quanto a não crer na ressurreição, é que se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, também não existe perdão de pecados. Não há remissão de pecados se Cristo não ressuscitou. Versículo 16, veja aí. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, ele repete, é vã a vossa fé. E agora ele completa, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Então aquele que crê no perdão dos pecados, se Cristo não ressuscitou, os seus pecados que ele achava que tinha sido perdoado, não teve perdão nenhum. Não existe, se de fato Cristo não ressuscitou. Veja que implicação que Paulo traz, que de fato anula a mensagem do Evangelho. Se Cristo não ressuscitou, não houve vitória sobre o pecado. Cristo morreu na cruz, como nós vimos, para pagar o preço pelos nossos pecados, pelo resgate. Porém, o que garantiria o sucesso da sua morte seria exatamente a sua ressurreição. O que garantiria o sucesso da missão de Cristo seria a sua ressurreição. Se, porém, ele não ressuscitou, como alguns assim afirmavam, não há remissão de pecados. O apóstolo Pedro traz ao entendimento a afirmação preciosa que derruba essas afirmações contrárias, quando ele diz lá no capítulo 1 da sua primeira carta, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante o quê? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos.
Então, meus queridos, Cristo de fato ressuscitou. E nós podemos crer no perdão dos nossos pecados, porque Ele ressuscitou. E foi mediante a sua ressurreição que Ele nos deu a vitória sobre os nossos pecados. E aqui, então, finalmente, nós vemos a última implicação que mostra que crer na doutrina da ressurreição é indispensável na vida cristã. Quando Paulo nos mostra a terceira implicação, que se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, não haverá também ressurreição no último dia. Se Cristo não ressuscitou, ninguém mais vai ressuscitar, se de fato Cristo não ressuscitou. Veja do versículo 18: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Aqueles que morreram em Cristo, se Cristo não ressuscitou, então eles pereceram, não existe esperança. E ele completa no versículo 19 dizendo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se alguém não crê em Cristo, visando ou contemplando a ressurreição no último dia, se alguém crê em Cristo como alguém que traz alguma bênção meramente nesta vida, na verdade é o mais infeliz de todos os homens, porque Cristo veio para trazer muito mais do que bênçãos nesta vida. Ele veio para trazer vida eterna. Ele veio para trazer ressurreição no último dia. Ele veio para trazer, de fato, uma vida plena. E se alguém crê em Cristo menos do que isso, é infeliz. Nós devemos crer em Cristo como aquele que morreu, ressuscitou e nos ressuscitará no último dia. Se nós cremos dessa forma, nós estamos vivendo uma vida cristã plena e verdadeira. A Bíblia diz que a ressurreição no último dia será o evento da história, no qual os que morreram em Cristo terão seus corpos glorificados para habitar na eternidade. E os que morreram sem Cristo terão seus corpos preparados para a condenação eterna. Então, a esperança do Evangelho é a ressurreição no último dia para todos os que morreram em Cristo. Porém, se Cristo não ressuscitou, não haverá também a ressurreição dos que já morreram. Se Cristo não ressuscitou, não é possível crer na vida eterna. Se Cristo não ressuscitou, não é possível crer na palavra de Jesus quando Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Se Cristo não ressuscitou, essas palavras de Jesus são falsas, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, se alguém não crê na ressurreição, não pode crer nestas palavras de Jesus. E o próprio apóstolo Paulo, meus irmãos, nesta mesma carta, no capítulo 6, ele afirma: Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Deus ressuscitou a Cristo e Ele também ressuscitará a cada um de nós pelo seu poder. Nós cremos, sim, na ressurreição de Cristo, e assim temos a convicção de que o Evangelho é verdadeiro. Tudo o que foi anunciado a respeito de Cristo e pelo próprio Cristo ficou confirmado na sua ressurreição. Nós estamos certos de que nossos pecados foram perdoados e assim fomos regenerados, porque Cristo não permaneceu da morte. E a ressurreição de Cristo, portanto, foi a confirmação de que o sacrifício na cruz tinha de fato o poder para perdoar os nossos pecados. Nós cremos na ressurreição de Cristo e aguardamos assim a ressurreição dos nossos corpos no último dia.
Se a fé em Cristo não contempla a confiança de que Ele ressuscitou e que nos dá a vida agora e na ressurreição, esta de fato não é a fé salvadora. A fé salvadora é a fé que crê no Cristo ressurreto, crê no Cristo que venceu a morte, crê no Cristo que nos dá a vitória sobre a morte. E aqui então, só para nós recapitularmos, nós vimos nesse texto 2 motivos porque é necessário crer na ressurreição dos mortos. Primeiro motivo, porque a ressurreição de Cristo é a base do Evangelho. Não existe Evangelho sem ressurreição. Segundo motivo, porque a ressurreição dos mortos é indispensável na vida cristã. A vida cristã não tem sentido se não cremos na ressurreição. Somos os mais infelizes de todos os homens se não cremos na ressurreição. A vida cristã não tem nenhum sentido. Que nós nos alegremos, meus irmãos, com essa doutrina. Que nós nos alegremos, de fato, na verdade de que Cristo ressuscitou e que a ressurreição é uma verdade para todos nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Na sequência do capítulo 15, Paulo estende esse assunto, então nós teremos oportunidade de continuar pensando sobre as questões a respeito da ressurreição. O capítulo tem 58 versículos e ele vai até o fim falando a respeito deste assunto, que é tão precioso e é tão importante para todos nós. Que Deus nos abençoe.